Guilherme Fernandes, ele manda 10 TLDs aqui pra gente. Nossa principal jogada de gol envolveu o Vitor Roque se deslocar e centrar a bola. Vocês acham que o Abel devia deixar o Roque dinâmico como está ou mais centroavante? É que eu acho que o Roque não é esse centroavante fixo, né? Esse centroavante fixo. Ele é um cara que se movimenta bastante desde a época do Paranaense, né? O Vitor Roque ele se encaixa como um atacante de muita velocidade, né? Ele pode ser um segundo atacante e também pode atuar como um centroavante, mas ontem, né, não era um jogo tanto assim para o Vitor Roque jogar paradão, mais posicionado como um centroavante, porque a zaga do Porto era muito mais alta do que ele, né? O Zé Pedro e principalmente o Ivan Marcano são dois jogadores de uma estatura bem elevada, né? O Martim Fernandes um pouquinho mais baixo, mas gostei da partida do Vitor Roque, né? Teve só aquela no primeiro tempo, que é um cruzamento que ele não consegue dominar a bola para ela cair no pé direito dele para finalizar, mas o Vitor Roque fez um jogo interessante, né? O Palmeiras errou muitos passes e passes que eram em movimentações inteligentíssimas do próprio Vitor Roque na partida. Ele entrou muito nas diagonais, nas costas da defesa, e aí é algo que o Palmeiras precisa melhorar muito. O Estevão e o Maurício erraram muitos passes, os dois jogaram como armadores, né, nessa equipe do Palmeiras, e os dois erraram demais nessa questão. Mas eu gosto, Guilherme, do Vitor Roque jogando como um atacante completo. Ele jogando de uma forma que ele vai incomodar muito a defesa adversária. Ele pode fazer esse trabalho de pivô, ele ganhou 2 bolas, principalmente no segundo tempo, fazendo esse pivô de costas para marcação, mas também ele é um atacante que precisa da velocidade, precisa do espaço, e muitas vezes é um cara que se doa tanto, um cara que se movimenta tanto dentro de campo que às vezes ele não está lá sempre dentro da área para finalizar, né? Não é o cara da referência, é um atacante que vai entregar espaço, seja como foi no lance do passe espetacular do Giai para a finalização bloqueada do Estevão. Na hora que o Giai ele encontra o espaço para lançar o Estevão, é também numa movimentação do Vitor Roque. O Roque ele puxa a marcação, abre um clarão e o Giai espeta a bola pro Estevão sair cara a cara com o goleiro, e aí um azar gigantesco dessa finalização sendo travada. Então eu gosto muito de ver o Vitor Roque com a maior liberdade possível. Deixa o Vitor Roque se movimentar, deixa ele trabalhar usando tudo aquilo que ele tem de característica, porque vai ajudar muito a equipe do Palmeiras. Achei o Vitor Roque fez um bom primeiro tempo. Você tá mudo. Melhorou? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Não. Não sei se para audiência tá normal, mas aqui você não. Ah, óbvio que não chega. Né? Ah, não, tá conectado sim. Tá normal aqui. Não... Eu que não tô te ouvindo, então o pessoal falou que você tá normal aí, enfim. Então vai falando aí que eu tento ver o que aconteceu. Fechou. Cara, o Palmeiras ontem fez uma partida surpreendente, né? Até falando do próprio Vitor Roque. Acho que o primeiro tempo dele é muito bom. No segundo, eu não sei. Acho que talvez tenha sentido também um pouco físico. Parecia um pouco cansado depois. Mas fez um bom jogo. Acho que não teve um jogador abaixo. O Jai deu alguns sustos, né? O que preocupou por um momento. Mas acho que no todo, até os jogadores que entraram depois também, todos foram bem. Acho que o coletivo do Palmeiras encaixou bem demais. A gente teve pelo menos umas 4 ou 5 chances para marcar, enquanto o Porto teve 2 ou 3. Acho que 2 pelo menos são boas defesas do Everton. O Aníbal voltando a jogar bem, mais uma vez depois de muito tempo. Acho que foi uma surpresa também a escalação como titular, porque todo mundo esperava o Emi, eu pelo menos esperava o Emi, e aí o Abel entra com o Aníbal Moreno e ele se justifica dentro de campo. Pô, tem uma interceptação que ele dá uma voadora na bola, tentando deixar que o Porto saia em um contra-ataque. Enfim, foi absurda a partida do argentino. O Rios também, o que jogou de bola. O problema foi de novo a tal da eficácia, né? Chega na frente do gol, mas
não consegue colocar a bola no fundo da rede. O Palmeiras tem uma chance. As duas primeiras chances estão no pé das duas crias de cada clube, né? O Rodrigo Mora vem cortando para dentro, bate de perna direita, passa pela trave esquerda do Everton. E o Everton e o Estevão, no primeiro lance do jogo, bem próximo ali, acho que não tinha nem 5 minutos de jogo, na entrada da área, ele tem uma chance e ele finaliza também pela a esquerda da trave do Cláudio Ramos e acaba desperdiçando uma também. Então, foi um jogo bastante disputado, mas é aquilo, né? O que o Palmeiras jogou foi mais do que o suficiente para vencer. O Palmeiras imprimiu o seu ritmo de jogo, principalmente no segundo tempo. Pô, a gente viu o Martin Anselmi recuar o time, né? Ele tira um lateral, ele tinha uma dobra de lateral, que o Martins Fernandes é um lateral de origem, né? Não, ele jogou espelhado com o Palmeiras. O Martim ele jogou de zagueiro mesmo. Então, No terceiro zagueiro Martin. pelo direito. E ele é um menino que era lateral. Aí tinha o João Mário como ala pela direita, que é um lateral direito. Aí ele tira o João Mário, coloca o Neruel, que é um zagueiro, e abre o Martim. Tira o próprio Alan Varela e coloca o Tomás, que é um volante de mais marcação. Pô, então a gente viu o Porto recuar perante ao Palmeiras, o que foi legal demais. Porque quem não achou isso sensacional, tá de brincadeira. Foi loucura. E passa uma segurança, né? Até vendo o jogo do Botafogo contra o Seattle, passa uma segurança que contra o Miami talvez não seja um grande problema. É que o Botafogo se complicou sozinho no segundo tempo ontem, mas o ritmo de jogo é muito diferente e a intensidade também, né? A intensidade do jogo de times da MLS. E aí não tem nada de fator clima, nem nada do tipo. É realmente a liga que joga em outra rotação do futebol. É, falando um pouquinho, né, do. Só antes, né? Pô, triste a notícia que acaba de sair. Zubeldia pediu demissão, né? Então, Pô, pô, que acabou uma das graças do campeonato. Pô, que pena. Mas eles querem um Crespo, né? Então essa graça vai voltar em breve. beleza. É impressionante, né, cara? Puta, os caras esperaram entrar de férias para forçar a demissão do treinador, né? Porque aí ele pede demissão, você não tem que pagar a multa dele, né? Então, aí depois eles vão divulgar como um comum acordo, né? Mas, enfim, azar deles, eles que se virem com os problemas deles. Mas com relação à parte mais individual, né? Taticamente, achei o Palmeiras praticamente impecável. Palmeiras muito bem. Pô, o tal do Rodrigo Mora realmente é um diabinho com a bola no pé. O moleque joga demais, muito rabisqueiro. Mas o Palmeiras conseguiu, em muitas oportunidades, bloquear as chegadas do Porto, né? Teve essa jogada do Mora, que ele perde o gol, a jogada individual, e depois ele chuta para fora, ele perdeu o gol ali, não foi mérito de ninguém, porque pô, tava ele e o Everton, ele chutou para fora. O Everton faz uma excelente defesa no segundo tempo, numa finalização do Fábio Vieira. O... Tem mais uma chegada, que aí foi uma cagada gigantesca do Giai, né? Que ele tenta dar uma meia-lua para cima do SAMU. E, pô, o SAMU realmente ele parece uma ambulância do SAMU, cara, é gigantesco. Ele, pô, dá uns 15 Giai, aí o Giai vacilou e o Palmeiras, com o Everton, conseguiu evitar ali um prejuízo maior. O que me preocupou foi a bola parada defensiva. O Porto ganhou praticamente todas as jogadas de bola aérea. Ainda bem que as cabeçadas do Ivan Marcano e também do Zé Pedro foram para fora, porque o Palmeiras não foi bem nessa bola aérea defensiva e é um ponto de muita atenção. O Palmeiras trabalhou muito isso, todo o treino, o foco era em bola parada ofensiva e defensiva. O Palmeiras não teve eficácia nessa bola parada defensiva, é um ponto muito importante para ser corrigido. E aí, individualmente, a dupla de zaga impecável, os dois foram muito bem, principalmente o Gustavo Gomes nesse duelo físico contra o jogador mais forte, o jogador referência do adversário. O Gomes sempre entrega um jogo interessante, né? Um zagueiro muito inteligente, o Gustavo Gomes. Murilo também, tranquilo no jogo. Piquerez não tem o que falar, né? O padrão Piquerez não joga mal. É muito raro ver o Piquerez jogando mal. Só o jogo contra o Flamengo, né? Que ele perde o pênalti e depois ele vira uma catástrofe. Mas normalmente o Piquerez se mantém num nível muito alto dentro do jogo e ontem fez uma boa partida, né? Pouquíssimas jogadas foram criadas
no lado dele. O Giai da defesa foi o mais abaixo. Aí a gente vai para o meio de campo. Eu não gostei do primeiro tempo do Richard Rios, errou muitos passes, mas no segundo tempo melhorou muito, entregou dinâmica, foi uma peça importante no meio de campo. O Aníbal, cara, leãozão, cara, todo lugar, jogou ali o Pitbull na frente da área, muito bem na marcação, o Aníbal Moreno, e dando liberdade, né? O jogo do Aníbal foi tão bom que na reta final ele conseguia dar liberdade para o time inteiro do Palmeiras subir, porque ele estava conseguindo evitar o Porto de descer na segunda etapa. Foi muito bem o Aníbal Moreno, um cara que, quando ele está bem em campo, ele vai passando uma confiança para o redor dele, para os outros jogadores conseguirem ter mais liberdade para atacar. Eu não gostei do segundo tempo do Estevão, na hora que ele foi substituído, até na nossa transmissão, os nossos comentários falaram, pô, eu não tiraria o Estevão, mas, cara, o Estevão, no segundo tempo, muito mal, muito mal. No primeiro tempo, as melhores oportunidades foram com ele. Um pecado aqueles dois chutes do Estevão, né? Um travado pelo goleiro e o outro que ele bate chapado. Um pecado essas bolas não terem entrado. Mas no segundo tempo, o Estevão ele faz duas jogadas individuais que ele corta dois marcadores e não confia para finalizar de pé direito. Aí na segunda que ele erra o passe, e já estava cansado o Estevão, o Abel vai lá e tira ele, porque o Estevão não estava conseguindo ganhar, né, mais nenhuma jogada. Surja o Vivete Imponente, no gramado em que a luta o aguarda.